Salve galera, eu sou o professor Isidro, é um grande prazer estar de novo com vocês aqui no Conat Edu, nessa nova edição de 2018. E hoje vamos falar um pouquinho sobre experiências bem-sucedidas que aconteceram comigo no ano passado, na verdade em 2017, e hoje, esse ano, continuaram também, para a gente poder entender como que levar o ensino de programação para a sala de aula pode ser super divertido, pode ser um negócio muito bacana que vocês podem implementar na sala de aula e vocês também podem implementar como oficinas extras para os seus alunos. Legal? Então vem comigo que vai ser muito bacana essa palestra. Eu preparei um material bem interessante na verdade, estou tentando contar experiências que aconteceram comigo. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, sou o professor Isidro. Para vocês, se quiserem entrar em contato comigo depois, eu deixo todas as minhas redes sociais também, mas tem meu site já disponível para vocês. E o título dessa palestra é: e se fizéssemos o nosso jogo e o nosso console? Vamos entender um pouquinho qual que é a ideia. Bom, eu venho atuando já há algum tempo como curador do Programa E, né? A ideia justamente é tentar levar o ensino de programação, ensino de games, ensino maker para todas as idades, seja para alunos, seja para professores. E o interessante de tudo isso é poder buscar experiências bem-sucedidas por todo o Brasil, que eu tive a oportunidade de viajar, e tentar formatar isso como determinadas oficinas para a gente poder saber melhor como que tudo pode ser encaixado, aplicado, o que dá certo, o que não dá certo, quais são as deficiências eventualmente do material, quais são as necessidades que os professores muitas vezes exigem e esperam e às vezes eles não têm ferramental em mãos. Então a ideia é a gente poder compartilhar um pouquinho sobre isso. Então, por conta disso, né, por conta de ter esse contato com o Programa E, eu comecei a viajar ao Brasil e eu tentei fazer algo que eu pudesse testar. Por quê? A grande dificuldade eu chegava nos lugares e o pessoal falava: Isidro, o que você testou em sala de aula? Eu testava algumas coisas, mas eu não tinha feito uma experiência de um ano todo, de um programa inteiro com alunos. A ideia é um pouco tentar mostrar isso. Bom, qual foi o meu propósito? Eu propus esse curso como uma forma de uma extensão universitária, né, na universidade que eu leciono, e eu comecei a bater uma porta de uma série de instituições, principalmente públicas. E eu barrava em alguns fatores. Principal fator que sempre barrava a implantação de uma oficina dessa: recurso. Muitas escolas não tinham necessariamente computadores com o sistema operacional que eu necessitava, outras não tinham nem laboratório, outras não tinham com quem deixar disponível. Por exemplo, o laboratório necessitava de um determinado técnico para poder não ficar desocupado e tal. Então era muito difícil conseguir, vamos dizer assim, não só recurso físico, quanto recurso humano para poder implementar. Dadas as várias frustrações que eu tive com os colégios públicos, infelizmente, eu falei, bom, vou ter que apelar, né, vou ter que partir para os colégios particulares. E aí, quem me abriu as portas foi o Colégio Porto Seguro, inclusive fica aqui o meu agradecimento, que eu cheguei, um dos coordenadores é amigo meu, eu falei, meu amigo, posso implementar uma oficina assim, assim, assado, para testar? Porque a ideia é justamente tentar fazer com que alguns alunos se engajassem para ver se eles pegavam gosto pela ideia. E aí a gente pudesse testar a metodologia, se a metodologia daria certo ou se a metodologia não daria certo, se teria uma boa aceitação ou não, se os alunos poderiam ter resultados ou não. Bom, qual era a proposta? A proposta era justamente ensinar Game Development para a galerinha do Ensino Fundamental 2. Basicamente aí de 6º e 7º anos. Bom, para quem tem contato com essa galerinha, né? Primeira coisa, fala, pô, legal, professor, vamos fazer games. Primeira pergunta, vou fazer meu GTA? Vou fazer meu LoL, meu League of Legends? Muitos deles falam, professor, eu quero ganhar dinheiro com isso, não quero mais pedir mesada para meu pai. Calma, você tem 10 anos, calma. Você tem 11 anos, você tem 12 anos. Seja criança, a ideia é que a gente possa fazer algo
para que a gente se divirta principalmente e não vocês fiquem preocupados em um produto final ou principalmente em ganhar dinheiro nessa época. Calma, né? A ideia ainda é depois a gente poder explorar isso. E obviamente a energia deles era algo assim, complicado. Para um cara que está acostumado a lidar com um público universitário de graduação e pós-graduação, cara, foi para mim um impacto muito grande, né? Por quê? Porque muitas vezes, né, eu me sentia assim, quem assistiu esse filme do Arnold Schwarzenegger, né, Um Tira no Jardim da Infância, sabe o que é você ainda não ter um contato diário com a metodologia de um ensino fundamental, sendo que você já está muito habituado com o ensino superior, então você pensa que tem alunos mais autônomos, você não tem. Os alunos, você não pode deixar nada muito solto, por quê? Porque se você deixar qualquer item solto, cara, a molecada alucina, a molecada fica louca, você corre o risco de perder o controle da sala. Então, em alguns momentos, eu precisava puxar as rédeas dos alunos para evitar que eu ficasse assim todas as aulas, né? Então, eu não queria correr o risco de uma ideia inicial se tornar uma frustração lá na frente, porque obviamente tanto os alunos, pais que acreditaram no projeto ficariam muito frustrados. Bom, a ideia inicial era só ensiná-los a fazer um jogo. Fazer um jogo do início ao fim, nem que tenha uma única fase, com um único personagem, um único tipo de obstáculo, ou inimigo, ou adversário, um jogo de aventura baseado em plataforma, e aí começavam algumas questões, né? Por quê? Porque principalmente quando eu planejei esta oficina, eu tive que pensar em muita coisa, desde a linguagem a falar com eles, desde a ferramenta mais adequada, a maneira como eu teria que criar esse tipo de vínculo, como que eu engajaria, como que, por exemplo, como seria feita essa ligação entre uma aula e outra, porque nem tudo dá para fazer numa aula só, e eu teria que ter aulas muito bem fechadinhas, e isso era difícil. Teve assim, um planejamento bastante demorado em cima, bastante complicado, que eu tive que muitas horas quebrar a cabeça e muitas noites em claro pensando em tudo isso. Bom, quais eram os meus questionamentos? Obviamente eu não ia pensar em programação mesmo, né, que eu chamo de programação hardcore, porque eu estou pensando em alunos de 6º e 7º ano. Então eles ainda não têm esse grau de abstração, nem é exigível para eles, né, nessa idade. Então pensei, bom, programação hardcore não. Qual que era a ideia? Pensamento computacional. Opa, isso é mais legal. Algo que evitasse, por exemplo, digitar muito, que a gente saberia que eles não têm muita destreza ainda e geraria muitos erros de digitação, e erros de digitação poderia tornar esse, vamos dizer assim, esse objetivo distorcido, porque eles talvez ficariam presos a digitar correto e não pensar na solução que eles estariam planejando ou executando. E a questão da arte, né? Puxa vida, os alunos sabem desenhar, não sabem desenhar, deixo livre, não deixo livre, faço algumas aulas de desenho, ou aí eles vão falar, mas o jogo não é bonito. Onde que a gente busca a arte? Então, todas essas questões ficavam norteando minha cabeça várias e várias e várias vezes antes de começar, e eu tinha que ter respostas para isso antes das oficinas. Então, vamos lá. Optei por usar Construct 2. Por que o Construct? Primeira coisa, bom, primeiro, ele tem uma versão gratuita e uma paga, mas a versão gratuita, ela tem várias limitações, só que essas limitações, elas, assim, dá para fazer miséria mesmo com a versão limitada do Construct. Então, seria muito, muito, muito bacana. É, obviamente, uma ferramenta que visa privilegiar o pensamento computacional ao invés de código, de linhas de instruções digitáveis. E ele tem muitos objetos com propriedades prontas. Então eu posso falar, ó, esse aqui é um objeto que ele já tem gravidade, ele já tem controle por teclado, ele já tem um monte de coisa, alguns elementos, alguns comportamentos pré-definidos
que abstrai uma série de complexidades para quem vai desenvolver um jogo. Isso é legal, porque os alunos veem resultados rápidos. Então, se eu falar, esse objeto aqui é um objeto sólido, todo mundo que trombar nele não passa. Esse objeto é um objeto com comportamento de plataforma, puxa, eu já venho com os controles do teclado habilitados, ele já vem com gravidade, aceleração, ele se mexe na tela. Isso é bacana. E, obviamente, a parte que não vinha pré-definida, a gente trabalhava num modelo baseado em evento-ação. Ou seja, para quem trabalha com pensamento computacional, se acontecer determinado evento, faça determinada ação. O if, else, aí, o se e aí a ação, se então, isso é muito forte no Construct. Então isso ajuda bastante eles ordenarem eventos e eles identificarem esses possíveis eventos. Essa é a parte bacana. Beleza? Vamos continuar então. E a questão da arte, né, Isidro? Puxa vida, a arte era um problema porque alguns sabem desenhar, outros não sabem. Destreza com ferramentas de desenho é algo complicado que exige muita prática. E aí a gente começou a trabalhar com o Spriters Resource. O Spriters Resource, só para vocês terem uma ideia, é um repositório público de artes de jogos clássicos. Lógico, você tem lá um disclaimer que você não pode usar isso para fins comerciais, etc. Mas como o nosso intuito era exclusivamente ensino, a gente, se tivesse a necessidade, poderia recorrer ao Spriters Resource. E aí os alunos identificavam, tem sprite do Mario, tem do Mega Man, do Sonic. E aí era algo legal, porque eles começavam a identificar os personagens favoritos deles. Obviamente, em alguns pontos a gente usava outras ferramentas, né, fatiador de sprites, o próprio Paintbrush. Isso era legal, porque assim, os alunos às vezes falavam, mas eu tenho que usar o Paintbrush para pintar isso aqui e tal. Tem. Você quer mudar a cor do seu personagem? Vai ter que pintar imagem por imagem da animação. Mas o editor do Construct não tem isso? Tem também. E aí a gente começava a ver as diferenças, o que o editor do Construct tinha de recurso que o Paint não tinha, o que o Paint tinha que o editor do Construct não tinha. E eles começavam a ter até uma visão um pouco mais crítica das ferramentas que eles estavam naquele momento utilizando. Legal? Então tá bom. Algumas coisas começavam a surgir, a gente começou a fazer alguns jogos mais, vamos dizer assim, elementares, né? O Easy Bubble, por exemplo, era um jogo onde você apertava, dava comandos touch e estourava bolinhas. O Ninja Kaiji era um joguinho onde você começava a ter um princípio de animação. Então, eles davam esses próprios nomes para os jogos. Por quê? Porque a ideia destes jogos era apenas começar a introduzir o quê? Vamos dizer assim, a intimidade deles com a ferramenta. Porque se eu falasse, vamos fazer um jogo que para você começar a ver o primeiro resultado dele vai demorar 4, 5, 10 aulas, eles iriam desanimar. Então eu tinha que pensar em estratégia de fazer jogos muito pequenos, que em uma aula eu digo em torno de 1h30, em 1h30 a gente tinha que fazer o jogo inteiro completo e terminar. Então, alguns pequenos jogos que eles davam os próprios nomes, a gente começava a desenvolver para iniciar e terminar na mesma aula. Isso era super importante, justamente para engajá-los. Legal? Então tá. Aí, tá bom, né? Mas aí os alunos viam o jogo e tal, e não sei o que, e achavam, puxa, que legal, professor, mas eu quero jogar no PlayStation. Porque eu tenho um PlayStation em casa, eu tenho um Xbox em casa, não sei o que, eu tenho um PC em casa. Quero jogar nesses caras. Falei, caramba, meu, o que eu vou fazer, né? Bom, vamos pensar mais um pouco, né? Vamos melhorar essas ideias. Eu sei fazer um jogo? Sei fazer um jogo. Então, com o Construct, a gente começava a fazer um jogo de aventura, um jogo de plataforma, um side-scroller, né? Exemplos de side-scroller. Do próprio jogo do Mario, o jogo do Mega Man, se vocês têm esse conhecimento, aquele jogo que o personagem está de lado, ele vai caminhando pela tela e vencendo os inimigos. Eles tinham já elementos o suficiente nessa altura para poder fazer um jogo desse. E eu pensava, como que a gente pode fazer um console, né? Bom, por que não montar nosso próprio console? Como? De que maneira? Buscando um Raspberry Pi,
uma placa zero delay para poder simular um joystick, um kit de botões de arcade que a gente pode adquirir na internet super barato, um monitor, caixinha de som, madeira, tinta. E aí eu comecei a entrar em contato com o pessoal da marcenaria que atendia o colégio, para que a gente pudesse ter algo parecido com isso aqui. O que é isso? Isso aqui é um arcade, é um bar top, que roda um Raspberry Pi, que por trás dele tem toda uma série de jogos. Aqui no caso a gente poderia desde instalar emulador ou abrir o browser e jogar o nosso jogo. Eu não comentei, mas o Construct 2 ele gera jogos baseados em HTML5 que rodam no browser. Essa é a parte bacana. Então qualquer dispositivo pode rodar o jogo dos nossos alunos. Então eles montaram, na verdade, a equipe da marcenaria montou toda essa estrutura, essa carcaça, e eles colocaram todos os botões, eles fizeram as ligações dos fios entre os botões e a plaquinha zero delay, eles fizeram a customização dos adesivos laterais, se vocês puderem ver, eles pegaram tinta e pintaram toda essa parte. Então foi algo que extrapolou um pouco apenas o conceito de jogo digital. Eles puseram a mão na massa efetivamente. Tá bom. Temos o jogo? Temos. Temos o console? Temos. Dá para ter um plus? Por quê? O jogo é meu. Eu fiz. Eles já se sentiam, abre aspas, donos do próprio jogo. Isso era muito legal. Isso trazia muito engajamento deles. Eles construíram o console, óbvio, guardadas as devidas proporções, porque cortar madeira não é algo que a gente vai deixar na mão de jovens de 10, 11, 12 anos. Mas, uma vez as madeiras cortadas, eu desenhei todo o projeto, entreguei para o pessoal da marcenaria, então esse projeto pode ser levado para qualquer marcenaria e o marceneiro com um pouquinho de experiência pode cortar tudo isso e já deixar pronto para você montar esse arcade, mas faltava alguma coisa, podia ser feito mais. E aí vai o Isidro, volta a pensar mais um pouco. E vamos pensar num belo dia, eu pensei, por que não tecido? Aí eu cheguei pro coordenador, tem tecido grande? Tecido grande. Ele falou, tecido, Isidro? Falei, tecido é muito legal. O que você está querendo aprontar, Isidro? Uma vez eu estava assistindo um documentário na internet e eu vi o making off do jogo do Mortal Kombat. Para quem não sabe, a primeira versão do Mortal Kombat ela foi super inovadora. A gente tinha, abrindo um pequeno parênteses, o grande duelo entre Nintendo e Sega, com os consoles da Nintendo Super NES e da Sega o Mega Drive. E o que era legal? No console da Nintendo a gente tinha um jogo clássico que estoura até hoje, que é o Street Fighter, que era um jogo de luta. Super bacana, super inovador e tal, pegou a galera, começou a jogar, fez muito sucesso na década de 90. E aí, a SEGA, para não ficar para trás, ela pegou e lançou primeiro esse jogo aqui, que é o Mortal Kombat. E a inovação do Mortal Kombat era justamente ter personagens que não eram desenhados. Os personagens eram todos humanos, fotos de humanos digitalizados, usando esse tecido verde como chroma key. Por quê? Porque aí eu consigo, com esse software, um software simples de imagem, extrair o fundo e deixar apenas a imagem da pessoa. Opa, isso é legal, isso parece super interessante, e o mais legal, dá para fazer isso com ferramentas atuais hoje. Então, o que eu propus para os meus alunos? Vamos torná-los protagonistas do seu próprio jogo. Como assim? Eu posso falar para vocês, montamos um cenário, entre aspas, apenas pendurando o tecido em uma trave, e aí começamos a tirar fotos dos alunos em várias posições. Por exemplo, andando, então eu tenho 4 variações de posições diferentes dos pés para ele poder fazer o movimento de andar. E aí eu
troco essas imagens em loop e ele anda, ele tem a animação de andar. Pô, muito bacana. Então o que eu levei uma câmera, coloquei ela apoiada em qualquer lugar, de modo que eu pudesse focalizar o aluno dentro desta área do chroma key. Começamos a tirar fotos. Anda, fulano. E ele andava no próprio lugar, eu ia tirando fotos e depois o que nós fizemos? Definimos quais eram as possíveis animações. Alguns alunos, quando eu lancei essa ideia, alguns alunos falaram: professor, eu posso me vestir de cosplay e tal? Eu tenho uma fantasia do personagem X que eu gosto muito. Claro, venham. Quer customizar uma arma, por exemplo? Eu quero fazer com papelão, um baita de um canhão, uma bazuca, não sei o quê. Faça, venha, traga, incorpore a sua imaginação dentro da ideia do jogo. Essa é a parte legal. Então, lógico, a gente não ia, como eram alguns alunos, a gente não ia fazer muitas animações. Eu pensei primeiramente parado, andando, atirando e recebendo dano. De modo que a gente pudesse ter um mínimo de um arcabouço para falar, num jogo de aventura você tem estes possíveis estados. Tudo bem? Tá bom. O que a gente conseguiu de resultado na prática? A gente conseguiu, então, primeiro, fazer o jogo de aventura? Sim, com artes clássicas, com artes prontas. Então, artes de terceiros, ou mesmo falando que o jogo era um quadradinho, etc e tal. Ok, uma única fase, uma fase relativamente longa, onde a gente colocava vários inimigos ao longo do cenário. Todos os alunos como protagonistas do jogo, e aí a gente acabou mudando um pouquinho a ordem das animações, né? A gente colocou uma animação parado, então ele, por exemplo, respirando, dando aqui, a gente até falava assim para eles, tenta ficar meio ofegante, para eu tirar pelo menos 3 fotos, para você ter uma diferença de posturas e para isso gerar uma certa animação. Então, parado, pulando, atirando e andando. Pronto. E o dano? Quando a gente recebia dano, eu simplesmente reiniciava o jogo, então não tinha nenhum aspecto de morte ou de destruição ou de receber algum tipo de dano. E o arcade? O arcade ficou pronto, vocês viram ali a foto que eu mostrei. Só que a gente acabou tendo que trocar o Raspberry por um notebook usado mais antigo. Por quê? Raspberry é muito bom para rolar emuladores. Porém, como o jogo era web game, o Construct exporta um jogo web, ele tinha que rodar dentro do browser. Então, o problema a gente tinha um Raspberry, que não é uma máquina super sofisticada, que estava rodando uma interface gráfica, dentro dela um browser para ainda renderizar o nosso jogo. Isso deu uma queda de desempenho que os alunos sentiram. Dava para jogar? Dava para jogar. Só que os alunos sentiram diferença de desempenho porque eles estavam acostumados a desenvolver nos computadores. Mas tudo bem, colocamos um computadorzinho antigo, um notebook antigo e colocamos o jogo para rodar lá. Rodou. Foi muito legal. Mas eu acho que o principal não são nem necessariamente os resultados, vamos dizer assim, do jogo. A principal evolução dos alunos. Eles fizeram, assim, tomaram gosto pela coisa de uma tal maneira que eles mesmos buscavam materiais adicionais, eles exploravam o Construct em casa, eles buscavam tutoriais, eles falavam: professor, posso usar determinado recurso que eu sei que já tem no Construct, assim, assado. Então, tudo isso era muito, muito, muito legal. Despertou interesse, isso foi bacana. Eles falavam: puxa, eu entendi agora que esse senoide faz o meu personagem vir de um lado para o outro, para cima e para baixo. Alguns conceitos super sofisticados em matemática, para eles, começavam a fazer sentido. Isso era muito bacana. Obviamente, o engajamento, todos se sentiram muito engajados, eu praticamente não tinha ausência de alunos, e os poucos que muito raramente faltavam vinham todos envergonhados no dia seguinte: professor, desculpa, faltei, mas eu não podia, eu tinha que ir no médico, não sei o que lá. Então assim, foi um negócio que eu me espantei, porque esse engajamento foi muito, 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 muito legal. E obviamente eles entenderam que
Jogar é legal, jogar é fácil, porque o jogo está pronto. Só que para eles poderem jogar, alguém se dispôs a fazer esse jogo. E o processo de construção de um jogo é difícil, é demorado, é detalhista, é complicado. E eles começaram a pensar, puxa, professor, não vou mais falar tanto mal de um jogo quando ele tiver bugs. Olha isso, olha isso. O grau de maturidade que uma criança de 6º e 7º ano começa a ter. Bacana, bacana. Isso vai funcionar com todos? Não sei. Foi um exemplo que eu fiz, uma oficina que eu tive e esses resultados que eu pude presenciar. Mas esse comportamento, eu não duvido que haja réplicas desse comportamento em outras crianças que experimentarem essa metodologia. Então, assim, tem aqueles que não jogam, que não gostam? Claro que tem. Às vezes não se identifica com a área de jogos, às vezes acha que, eu vou fazer um curso de jogos achando que vai jogar e não que vai construir um jogo. Não tem problema. Sempre haverá aqueles que se identificam com a área, haverá aqueles que não se identificam com a área. Porém, daqueles que se identificam com a área, eles gostam de verdade e continuam. E continuam, inclusive tendo feedbacks dos próprios pais, que falavam, meu filho faz questão de, me fez baixar o Construct em casa, e ele quer fazer o jogo lá, e ele está explorando, ele está estudando um monte de coisa. Obviamente, cada aluno teve a própria experiência, né, aquela posse, falar o jogo é meu, eu que fiz, do começo ao fim, as ideias eu tive junto com o professor, eu que implementei, tudo que acontece no jogo é porque eu fiz, e claro, né, entender que criar um jogo não é uma tarefa das mais simples, apesar de ter uma série de ferramentas que hoje facilitam demais a nossa vida. Legal? Isso foi um pouco da minha experiência aplicando oficinas com os alunos. Para quem quiser trocar uma ideia comigo, tem meu canal do YouTube, tem meu Twitter, tem meu Instagram, tem meu Facebook, meu e-mail e meu site. Essa metodologia, eu tenho ela toda documentada, existe a possibilidade de a gente replicar. Quem quiser trocar uma ideia, por favor, fique à vontade. Eu queria de coração agradecer todo mundo que pôde acompanhar essa palestra. Se tiverem dúvidas, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado.